Olá pessoal, tudo bem? Vamos então, começando as nossas aulas, começando a partir desse momento o nosso curso aqui então de Direitos Humanos, onde nós vamos estabelecer um pouco, sobre essa mágica matéria que trabalha aí de forma multidisciplinar várias outras, questões como direito constitucional, direito internacional e por aí vai. No nosso tópico de introdução, nosso primeiro tópico, eu gostaria de estabelecer com vocês algumas premissas, Quero trazer com vocês, então, inicialmente um conceito, quero trabalhar com vocês a natureza jurídica dos direitos humanos, quero pontuar com vocês, os marcos históricos, as dimensões e as características. Então, 5 são os apontamentos que nós precisamos nos debruçar, que nós precisamos, aprofundar a partir desse momento. Nessa primeira parte, então, vou começar com vocês com uma introdução. Nessa introdução, então, quero estabelecer um conceito. Para trazer o conceito, eu falo o seguinte, que nós temos um gênero. Esse gênero nada mais é do que os chamados direitos do homem. Então, o gênero, direitos do homem, mais uma vez, o gênero, direitos do homem. Por que 3 vezes? Porque 3 é mágico, Então, direitos do homem, nós temos aqui o nosso gênero. Desse gênero, se desgarram duas espécies que têm a mesma premissa, que têm a mesma percepção, que têm a mesma ideia, Qual a ideia? Buscar para todos os seres humanos um mínimo de dignidade. Então, esses direitos relacionados ao direito do homem preocupam-se com o mínimo de dignidade humana. Acontece, que as espécies elas podem ser direitos fundamentais, como elas podem ser, então, direitos humanos. Qual que é a distinção entre os direitos fundamentais e os direitos humanos? É tão somente onde se encontra posto, onde se encontra, então, talhado, cunhado, esculpido. Essa é a grande distinção. Toda vez que eu falo, então, dos direitos, tidos como humanos, a sua previsão nada mais é do que nas convenções e nos tratados internacionais. Então, os direitos humanos se encontram em tratados internacionais, enquanto os direitos fundamentais, eles estão estabelecidos, na nossa Constituição, na nossa Bíblia Política. Observe o seguinte, são direitos fundamentais, de acordo com a nossa Constituição, 5 direitos. Nós temos, então, o direito de garantia individual, nós temos, então, artigo 5º, nós temos os direitos sociais, artigo 6º, temos os direitos de nacionalidade, artigo 12º, temos os direitos políticos e direitos de partidos políticos. Desses 5 direitos, fundamentais, expressamente, artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, somente os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. Grifem, expressamente, expressamente. E essa observação. Por quê? Porque muitas vezes, dentro dos certames, de concurso público, prova da OAB, eles trazem essa indagação. São expressamente cláusulas pétreas e expressamente somente direitos e garantias individuais. Óbvio, grande parcela dos doutrinadores, eles entendem que sem lazer, sem saúde, sem segurança, ainda que eu tenha direito à vida, essa vida não tem a sua dignidade. Então, em outros dizeres, os doutrinadores, eles compreendem que todos os direitos e garantias fundamentais, eles também são cláusulas pétreas, cernes inabolíveis, núcleos de intangibilidade. Contudo, entretanto, todavia, eles serão, cláusulas pétreas implícitas. Gente, dito isso, eu trouxe para vocês esse conceito. Esse conceito, ele se encontra posto no nosso arquivo, que depois, acabo disponibilizando aí para vocês. Mas, de qualquer forma, falei, para vocês, que direitos do homem é o gênero, que dentro desses direitos dos homens nós temos aí, a ideia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Passado, então, esse conceito, eu quero falar com vocês da natureza jurídica, dos fundamentos dos direitos humanos. São 2 os fundamentos, 2 as naturezas jurídicas com relação aos direitos humanos. Gente, são 2 os entendimentos. Alguns doutrinadores, eles entendem que os direitos humanos são aqueles direitos que todo indivíduo possui, Então, se todo indivíduo possui, esses direitos, eles são direitos inatos, São direitos que decorrem aí da natureza. Então, o primeiro posicionamento, quando a gente fala dos direitos humanos, a gente compreende que esses direitos humanos, eles, desgarram aí, eles surgem justamente, do nascimento. Então, em outros dizeres, eles estão atrelados a uma premissa de um justnaturalismo. Então, o justnaturalismo é justamente essa ideia. Os direitos humanos preexistem a todos os demais direitos. Enquanto, em contrapartida, não podemos nos esquecer que alguns doutrinadores, eles compreendem que esses direitos humanos,
eles surgem, né, ao longo do tempo. Eles acabam sendo positivados, postos ao longo do tempo. Se eu falasse, por exemplo, há 100 anos do direito ao acesso à internet, do direito à informação, né, como um direito mínimo, um direito fundamental, as pessoas falam assim: "Nossa, que isso, né? Coloca um raio na testa, chama de Harry Potter, manda para fogueira", né? As pessoas não compreenderiam esse direito de acesso à informação, não compreenderiam, né, o www, né, o World Wide Web, né? Então, em outros dizeres, esse direito fundamental é um direito, né, que surgiu com o perpassar do tempo. Então, direitos humanos seriam somente os direitos postos, trazidos, cunhados em tratados internacionais. Então, temos duas as perspectivas, dois os fundamentos desses direitos. Temos os positivistas e temos os denominados justnaturalistas. Com base nessa indagação, vamos então para a terceira parte, né? Quero trazer com vocês os marcos históricos. Gente, toda vez que eu falo dos marcos históricos, eu acho extremamente interessante, né, nós lembrarmos um pouco, dentro do direito constitucional, daquilo que a gente denominou de constitucionalismo, né? Constitucionalismo nada mais é do que aquele movimento, né, político-ideológico de limitação do poder estatal. A gente sabe que o constitucionalismo ele pode ser antigo, ele pode ser, né, o clássico liberal, ele pode ser o moderno social, ele pode ser o neoconstitucionalismo. Mas aqui, né, eu quero trabalhar com vocês esse constitucionalismo passando por cada um dos marcos dos direitos humanos. Como assim, prof? Tem como você estabelecer? Sim. A gente pode começar, né, inicialmente, falando que o primeiro marco dos direitos humanos é a ideia do iluminismo. Por quê? Né? Notem, são 3 os marcos. Por que 3? Porque 3 é mágico, né? 3 é holístico. 3, não, é Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Osíris e Horus, Zeus, Hades e Poseidon. Se a gente for ver, né, então são 3 os marcos e inicialmente também eram 3 as dimensões desses direitos humanos, né? Então, o primeiro marco histórico é a ideia do iluminismo. Por que iluminismo? Porque no período do iluminismo a gente começa a compreender o ser humano. O ser humano começa a pensar nele mesmo, né? E ao pensar nele mesmo, surge então essa importância do iluminismo, né? Como um marco para os direitos humanos. De qualquer maneira, o que é interessante estabelecer? Que o segundo marco, ele vem aí, ele surge justamente com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela se encontra dentro daquela ideia de um constitucionalismo clássico, constitucionalismo liberal. É o primeiro, né, podemos dizer assim, constitucionalismo propriamente dito. Por quê? Porque dentro desse constitucionalismo clássico liberal, se buscava, teoricamente, se desgarrar, né, aí de algum controle preexistente. Quando a gente fala dos norte-americanos, né, nesse constitucionalismo clássico liberal, eles buscavam se desgarrar, né, do controle aí da Inglaterra. Quando eu penso no constitucionalismo francês, né, clássico e liberal, ele buscava, né, se libertar aí do absolutismo monárquico. Lembrem-se, né, que Luís, se eu não me engano, XIV, ele trabalhava que o Estado era ele, né? Então, se as pessoas não fizessem aquilo que ele entendia, né, muito provavelmente seriam aí, porventura, guilhotinadas, né? Surge nessa premissa até a ideia do poder constituinte, né, da carta aí, o que é o terceiro Estado, escrita por Emmanuel Joseph Séguier, dentro desse período histórico. O que aconteceu nesse período da Revolução Francesa? Gente, várias coisas importantes despontaram. Primeira coisa que a gente pode falar é que nós tivemos aí a ideia da tripartição das funções do poder. Notem, né, que não era inicialmente uma ideia de tripartição das funções do poder. Por que não? Porque a gente falava somente, né, na divisão das funções do poder. O poder é único, né? Nós temos Benjamin Constant, que trouxe, por exemplo, a ideia de um poder moderador, né, que era um quarto poder, que o Brasil abraça, né, em 1824. Mas aquele que prevaleceu foi justamente a ideia, né, de Montesquieu, Charles Secundat Montesquieu, que fala, né, inicialmente aqui da questão da tripartição das funções do poder, 3 porque é mágico, né, poder executivo, legislativo e judiciário. O nosso artigo 2º da Constituição, inclusive, ele nos trabalha, né, ele nos diz justamente isso, são poderes harmônicos independentes entre si, né, executivo, judiciário e legislativo, a ideia do sistema de freios e contrapesos, checks and balances. Segunda coisa, né, que a gente acaba estabelecendo dentro, daí por isso que é um marco histórico dos direitos humanos, são os estándares da Revolução, né? Os estándares da Revolução Francesa
teoricamente, eles se assemelham aqui justamente às primeiras dimensões dos direitos fundamentais. É a ideia, então, da liberdade, igualdade e fraternidade. Então, os estándares da Revolução Francesa, eles estão atrelados, eles estão linkados, né, justamente com as dimensões dos direitos fundamentais. E o terceiro, né, apontamento, surge a Declaração, né, de Direitos do Homem e do Cidadão, né, se a gente for parar para pensar. Então, são 3 documentos históricos, 3 porque é mágico, né, 3 que acaba sendo extremamente relevante, que tecnicamente estão atrelados aí aos direitos humanos. Então, o nosso segundo marco histórico é justamente, além do iluminismo, que compreende a essência das pessoas, a Revolução Francesa, que trouxe os ideais representativos dos direitos humanos, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, além, né, da separação das funções do poder, além aí dessa carta voltada aí para os direitos do homem e do cidadão. Gente, só que tem um detalhe, né? Observem o seguinte, que logo depois que tem a Revolução Francesa, a população delibera por matar, né, guilhotinar, arrancar a cabeça aí do seu gestor, né, do seu monarca. E surge, então, um movimento que a gente fala, um movimento de positivação das normas, né? Então, era uma forma que a gente sai da força do executivo, né? E surge então um momento de força do legislativo. Como assim, né? Surge o Code de Commerce, primeiro Código Comercial, né? Surge o Código Civil Napoleônico, né? Então surge um movimento de positivação das normas. As pessoas só poderiam fazer aquilo que se encontrava posto, né? Então, teoricamente, aquela ideia até da legalidade dentro do direito administrativo, o critério da subordinação legal. Era uma forma da população se salvaguardar, né, de eventuais loucuras do gestor. Nesse momento histórico, né, a gente começa a observar que o judiciário ele se torna um mero boca da lei, né? O legislativo ele assume um grande poder. O legislativo, então, ele assume aí, né, uma grande força, razão pela qual, quando a gente sabe que quando muitas vezes a gente dá, né, um poder para alguém, a pessoa tende a abusar do poder. Nessa passar histórico, né, fazendo um salto aí de mais ou menos um século, mais ou menos em meados do século passado, né, surge inclusive um judeu, né, chamado de Hans Kelsen, que ele escreve a chamada teoria pura do direito. Com base nessa teoria pura do direito, que traz aí um corte epistemológico, né, falando que todas as demais matérias não importam, o que importam é a forma com que a norma é realizada e não, obviamente, seu conteúdo, né, isso acabou dando lastro para as atrocidades realizadas, né, durante o período histórico da Segunda Grande Guerra. Então, a gente fala aí, né, do extermínio de 6 milhões de judeus, a gente fala de campos de concentração, a gente fala, né, dos judeus sendo utilizados como meio para, muitas vezes, evolução aí, né, tecnicamente da ciência, onde eles faziam vários experimentos desumanos, cruéis, né, com esses indivíduos. Quando acaba, então, a Segunda Grande Guerra Mundial, as pessoas partem da seguinte premissa: gente, o ser humano não pode ser um meio, ele tem que ser um fim em si mesmo, né? O ser humano, ele, teoricamente, tem que estar no epicentro de todo o ordenamento jurídico, né? Então, a gente pode falar que, em virtude da Segunda Grande Guerra Mundial e das atrocidades que lá foram realizadas, surge, então, uma grande preocupação com o ser humano após, né, esse período histórico. Então, nosso terceiro marco histórico, Iluminismo, né, Revolução Francesa e, obviamente, Segunda Grande Guerra, nós temos aí os 3 marcos principais, né, os 3 marcos que são extremamente relevantes. Lógico, né, que após a Segunda Grande Guerra e essa preocupação existente, né, além disso que eu estou falando, surge a criação da ONU, que nós vamos trabalhar adiante, surgem as convenções internacionais de direitos humanos, né, e vários outros documentos. Dito isso, né, quero então terminar o nosso primeiro bloco, blocos curtos, blocos de 10 minutos, para, né, dar continuidade falando das dimensões dos direitos fundamentais no nosso bloco seguinte. Até lá, deixo desde já um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.